Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver a todos. Queremos rogar à espiritualidade maior e amiga, a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, que nos inspire nesse momento, que de boa vontade nos dispomos hoje a estar fazendo essa live para o Grupo Espírita de Itaipava, a convite da Nusa e do Fernando. Então é sempre muito prazeroso falar de Jesus. E eu costumo dizer que tem dados momentos da vida, alguns específicos, né, que a gente precisa beber na fonte. E a gente só bebe na fonte quando a gente fala para nós mesmos. E quando a gente estuda para transferir o conhecimento, nós estamos falando daquilo que nós precisamos ouvir. E hoje nós escolhemos uma lição preparatória do livro Dias Melhores, de Carlos Bacelli, pelo irmão José, que fala de uma situação que a gente vem vivendo constantemente. Porque nós, enquanto espíritos velhos, imperfeitos, cheios de mazelas, né, inveja, vaidade, orgulho, ciúme e por aí afora, nós temos muita dificuldade de ouvir o que o outro nos diz, analisar o que ele quer dizer e refletir sobre o que realmente, né, é verdadeiro para nós, o que é útil para nós. Então essa lição tem o título seguinte: Ante os que te acusam. Entre o que os outros pensem ou digam de ti, está a realidade. E a realidade costuma ser algo diferente. Os outros responderão pelo que digam e pensem, equivocadamente ou não, a teu respeito. Responderás, no entanto, exclusivamente pelo que és e pelo que fazes, ante os que te acusem ou absolvam. O que importa é o que te fala a consciência. Muitos te culparão por interesse e outros te isentarão por conveniência. Prevalecerá, porém, o que ajuizas de ti. Aplausos ou apupos são manifestações circunstanciais e transitórias. Após cessarem, permanecerás contigo mesmo, mergulhado em profundo silêncio. Só pesarás, então, o móvel de tuas intenções e a repercussão de tuas atitudes. E com base na verdade dos fatos, te absolverás ou condenarás. Completamente alheio ao processo sumário com que a opinião pública te faz tomar assento no banco dos réus. Então, essa lição ela veio exatamente complementar o estudo que nós escolhemos na noite de hoje, que é do livro Justiça Divina, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e que tem o título Na Luz da Justiça. E esse livro, A Justiça Divina, ele é todo baseado no livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras magníficas do nosso codificador Allan Kardec, que com muito carinho, com muito esmero, buscou, através do intercâmbio espiritual, né, as respostas dos nossos companheiros espirituais, com o consentimento de Deus, obviamente, para nos esclarecer do porquê estarmos aqui, porquê da vida, né? Porquê da nossa existência, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então, a doutrina, ela realmente é uma doutrina muito consoladora, porque ela nos esclarece, ela nos liberta, ela nos conscientiza e ela não nos proíbe absolutamente nada.
ela nos deixa bastante à vontade. Por quê? Porque ela trabalha com a fé raciocinada. E a fé raciocinada faz com que, diante de todo o conhecimento que a doutrina nos traz, através da codificação de Kardec, ela é tão plena, é tão profunda, que nós, obviamente, vamos ter dificuldade de colocar em prática dentro de nós, pelas nossas dificuldades, mas nós vamos ter mais facilidade, né, de fazer opções mais felizes. Então ele coloca aqui, nessa lição, a questão da justiça humana e da justiça divina. E ele diz: a justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Então, quer dizer, ele vai julgar as pessoas, né, por aquele ato naquele momento, né, ou dentro de uma existência, se ele não for um réu primário, que seja, vai ver lá para trás a ficha criminal dele. Então, então vai ver assim muito superficialmente, com pouca ou nenhuma profundeza. Já a justiça divina, ela observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhes deram começo. E aqui quando diz, observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhes deram começo, ele está falando da nossa criação. Nós temos o DNA de Deus. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, a justiça divina, ela vai nos observar, ela vai nos julgar, ela vai olhar, né, a nossa ficha existencial desde lá do começo. E ela, com certeza, vai perceber, né, quantos passos, mesmo que lentos, nós temos dado em N existências. Então, para quem realmente tem dificuldade de aceitar a lei da reencarnação, que é a lei de progresso, é a lei de justiça, porque nós não podemos, numa única existência, nos tornarmos seres perfeitos. Então, nós precisamos de muitas oportunidades. O aluno na escola, se ele repete algumas disciplinas, ele tem todo o direito de fazer a recuperação. Se ele não consegue, ele tem o direito de ficar na independência daquela disciplina, né? Mas ele não vai deixar de cumprir aquela disciplina com a qual ele teve mais dificuldade. Então, e a lei de justiça divina, ela observa exatamente isso. O quanto que nós temos lutado, o quanto que nós temos vencido. Se ontem nós matamos mil pessoas, um exemplo, hoje nós matamos 100, houve o progresso. Então, somente a lei da reencarnação para fazer com que a gente entenda essa luz da justiça divina. Caso contrário, realmente vai ficar muito difícil. E a gente sabe que a medida de Deus é muito diferente da nossa, exatamente porque a justiça divina, ela vê, né, a nossa essência, o nosso crescimento no todo. Vamos botar assim de uma forma holística, né? A medicina vê num todo, né? As especialidades veem só ali, né? O fígado, o rim, né? O coração, não. A justiça divina vê num todo, desde o momento que nós fomos criados até agora. E aí tem como, é a mesma coisa se nós olharmos a nossa existência. Quando nós nascemos, vamos olhar para trás, vamos ver a nossa adolescência, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa fase adulta. Hoje nós já estamos, né, na fase
da velhice, né? Do envelhecimento, vamos colocar assim, porque eu não me sinto velho, do envelhecimento. E quantas coisas, quando eu olho para trás, eu vejo que eu já melhorei. Então é essa justiça divina que vai me avaliar, não a justiça da terra que vai avaliar pelo que eu fiz agora. A justiça divina vai me avaliar por toda a luta, todo o sofrimento, todo o empenho. Porque entre a sanidade e a insanidade é uma linha muito tênue. Nós podemos estar, né, super, hiper bem, mas num dado momento onde nós somos testados, e nós temos que estar preparados para isso, para vivenciar talvez uma traição, um estupro, um crime, uma situação aterrorizante, nós temos que ter bastante conhecimento, bastante recurso, muita ferramenta nas mãos, para não enlouquecermos, para não fazermos nenhum tipo de besteira, não terminarmos com a nossa vida com a vida do outro. Então, ele continua dizendo assim: identificar os culpados pelas tragédias minuciosamente descritas na imprensa, que a mídia, ela tem o prazer, né, de detalhar todo o terror que muitos vivem, muitos vivenciam. Por quê? Porque é a fonte de renda deles. Agora, sabemos que toda dor, todos os traumas, todos os pavores, temores que nós vivenciarmos em função dessas, né, informações com requintes de maldade, todos vão responder por cada mente destruída, por cada coração abatido. Ah, Verônica, mas a pessoa está trabalhando. Está trabalhando. Mas, por exemplo, no meu trabalho, eu só aceito fazer aquilo que eu sei que é certo. Se me pedirem para ser corrupta, eu não vou ser. Eu lá trabalho. Porque eu sei que muitas portas se fecham, mas muitas outras vão se abrir para mim. Então, os que vão responder com mais severidade são aqueles que contratam e fazem com que aquelas pessoas, precisando dessa sobrevivência, usem do seu intelecto, das suas habilidades, das suas competências para espalhar o mal. Então, no entanto, muitas vezes, tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. O que é urdir? É maquinar, né? Quando a gente fala do outro e volta a dizer, se nós não aceitarmos a lei da reencarnação, fica muito difícil a gente entender, porque a gente vai achar assim, mas para tudo fica justificando, tudo pessoa faz e está sempre justificando, né? Está sempre dando parece que está concordando com o mal. Não é concordar com o mal, é compreender o processo evolutivo pelo qual aquela pessoa está passando. Então, nós sabemos e percebemos quantas e quantas vezes nós estamos recebendo influências boas e ruins. Isso vai depender muito do nosso pensamento. Se nós tivermos bons pensamentos, se nós nutrirmos a nossa mente de coisas boas, dificilmente nós vamos ter um sentimento de vingança, né? Um sentimento de ódio, um desejo de revidar. Para isso, nós precisamos estar constantemente estudando e falando de Jesus. Agora, se nós acreditar, as religiões, né, falam
né, do anjinho e do demônio, e é nesse sentido que a doutrina também fala, né, que nós temos os nossos amigos e os nossos inimigos. Eles podem estar na veste, no corpo, né, vivendo essa existência, né, nos intuindo, nos tentando nos derrubar o tempo todo, como nós temos no mundo espiritual. Aqueles que nós não vemos, mas ouvimos, percebemos, sentimos, é uma sombra que passa, é um pensamento que vem na minha mente. Hoje eu estava na rua, na padaria, eu ouvi direitinho, Verônica. Eu olhei e ainda fiquei pensando, meu Deus, quem está me chamando? Aí eu só, mentalmente, eu falei, tô aqui. Bom saber de você, né? Não sei quem é, mas bom saber de você. Então, e o Haroldo Dutra, numa palestra que ele faz, belíssima, que ele é juiz, né? Ele disse que ele nunca imaginou ser um juiz, que a pior coisa para ele é de ter que julgar as pessoas sem ter uma nítida visão e noção, né? Como diz aqui, a justiça superficial, né? Então, ele disse que ele estava conversando com um rapaz que tinha uma ficha criminal imensa, e ele estava falando, né, que ele precisava melhorar, porque quem sabe, né, que numa próxima audiência ele pudesse ter, né, a oportunidade de ter uma vida em sociedade. E esse rapaz, na mesma hora, falou, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não me coloca na sociedade. Se você me colocar na sociedade, eu vou voltar a matar. Porque eu tenho prazer em matar. Me ajuda me mantendo aqui. Então, quer dizer, olha, qual vai ser o julgamento de Deus para essa pessoa? Se o Haroldo, que é juiz, né, entendeu e assim, olhou até com bons olhos, né? Poxa, tá acordando, tá despertando para a vida. Já sabe que matar não é certo. E ter prazer em matar é pior ainda. Então, imagina Deus, sabendo a alegria dos amigos espirituais, sabendo que essa pessoa, né, que fez uma programação de vida e que tem esse instinto animalizado ainda, e que pediu de joelhos para não ser absolvido, porque ele sabia que ele não tinha condições de viver em sociedade, pelo prazer ainda de sentir o gosto do sangue, né, na boca, nos olhos. Triste, né, gente? Imagina, é difícil até imaginar. Então, viste pais e mães aparentemente felizes e vigorosos tombarem na desencarnação prematura. E a gente fica pensando, meu Deus, são novos, né? E aí ele vem dizendo aqui, e ainda diz assim, minados por sofrimentos indefiníveis. E as pessoas às vezes estão ali com um sorriso nos lábios, estão ali, né, lutando para enfrentar, né, essas provas mais duras, mais difíceis. E ele continua dizendo, mas não enxergastes os filhos inconsequentes que lhes exauriram as forças. E aí eu me recordei de uma reunião onde eu participei, né, do amor exigente, porque eu sou codependente, né? Eu tenho um filho na dependência química, e nesse dia nós estávamos fazendo um momento de reunião, de compartilhamento, e partilhando as nossas vivências, porque a gente vai aprendendo uns com os outros, e a vida é assim, é desse jeito. E a dor do outro, muitas vezes, é tão maior que a nossa, que a gente se envergonha. E nesse dia chegou uma senhora, e ela chorava tanto, porque o filho havia sido preso. E ela disse pra gente assim, eu não vou na cadeia, eu jurei para ele que eu não ia na cadeia, porque eu fiz de tudo por ele, eu internei ele várias vezes, eu me sacrifiquei, eu perdi tudo, né?
Mas eu falei para ele que se o dia ele fosse preso, que eu nunca mais eu ia vê-lo. E interessante que a gente começou a conversar e tal. E nesse dia, um familiar meu, que estava envolvido com tráfico, né, com droga, a minha filha chegou e falou assim: mãe, fulano acabou de ser assassinado. E por conta de briga de boca de fumo, né? E essa mãe arregalou os olhos. Eu fiquei meio que paralisada, né? Porque eu pensei em quem? Pensei na minha filha, que eu não queria que ela tivesse a notícia, a não ser por mim mesma, porque a gente, né, vai saber como dizer, ou pelo menos tenta saber. E essa moça, eu falei, aí eu respirei fundo, falei, não, vamos finalizar. E eu virei, essa moça virou pra gente, que era eu e uma amiga, que estávamos à frente da coordenação do grupo. E ela falou assim: ai, que maravilha, por graça, eu tenho que agradecer a Deus por ter vindo aqui. Porque eu vou visitar o meu filho. Porque hoje, essa mãe não tem mais, nunca mais vai ver o filho. E eu tenho condição de ver meu filho e estou aqui dizendo que não vou ver. Eu vou ver. Então, são situações que o outro não entende. O outro não entende. Mas não enxergaste os filhos inconsequentes. Os filhos são inconsequentes, que exaurem as forças. Mas nada é por acaso. Nós estamos num aprendizado contínuo e constante. Eu particularmente, não estou vivenciando a dependência química por acaso. De vez em quando eu fico pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Será que eu trafiquei em outra existência? Será que, né, eu prejudiquei famílias de outras formas? E hoje eu venho para sentir na pele, né, essa situação. Então, anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o esmorecimento e o recuo. Então, nós somos mestres em ficar observando. O problema é esse, é que nós temos dois olhos. E ao invés de nós termos os dois olhos para ver as coisas boas da vida, né, a gente fica observando o problema do outro. Como diz a lição aqui, ó, ante os que te acusam. Então, censurando o esmorecimento e o recuo. E a gente acha assim, o fraco. Ele foi o fraco. Que espírito o quê? Que católico o quê? Se ele realmente acreditasse em Deus, se ele tivesse conhecimento mesmo, ele jamais desertaria essa construção espiritual toda que ele adquiriu. E ele continua: todavia, não te apercebestes dos amigos levianos que lhes exterminaram a tenra sementeira de luz, no apontamento escarnecedor. E nós vemos hoje acontecer muito. As pessoas detonarem o outro, ficam observando o ponto fraco da pessoa. E aí fala, às vezes é porque é mais gordinha, porque usa óculos, tô falando de mim, né? Porque tem as suas fragilidades, qual de nós não tem? Todos nós temos, né? Então, se aproveitam disso para destruir, detonar o outro. Então, tudo aquilo que ele construiu dentro dele, de bom, de conhecimento, ele vai esvaindo. Ele entra em depressão, ele entra em angústia, ele vai se entregando e nós não vemos. Mas não são só os encarnados, não são só os desencarnados que fazem isso conosco. Nós temos muitas vezes no nosso lar pessoas
que tentam puxar o nosso tapete. Então, quantas e quantas pessoas, né, ficam observando os espíritos maléficos, zombeteiros. Eles não têm pressa para pegar suas presas, não. Eles vão, eles testam na vaidade, eles testam no orgulho, eles vão testando, até pegar numa situação de fragilidade daquela pessoa. E aí quando pega, né, diz, como dizia minha mãe, né, dá o nó cego, é aquele nó difícil de desatar. E não é em uma, nem duas, nem três existências que vai conseguir. Então, e é muito importante a gente lembrar que esse amigo que desertou, que te instrui, esse amigo, esse que desertou, é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Esse é que vai nos ajudar, nos ensinar a calar, né? A respeitar, a tolerar, a orar por ele, para que ele desperte e volte, né? Com toda a bagagem que ele havia adquirido, para que ele não perca uma existência. Reprovaste os que se renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhes a suposta fraqueza. E é isso, hoje em dia a gente vê muita gente tirando a própria vida. Pessoas que entram em depressão profunda. E a gente sabe que o cérebro adoece tanto quanto os rins, o fígado, o coração. E nós estamos vivendo um momento de muita fragilidade com a pandemia. Então não existe a fraqueza. Eu já tive depressão e uma coisa que me magoava muito, me deixava muito para baixo, ao invés de me ajudar, piorava. Quando a pessoa falava assim, isso aí, depressão é coisa de quem não tem nada para fazer. Vai lavar uma trouxa de roupa, vai fazer. E não era pouco serviço que tinha, não. Então, é uma doença realmente da alma. E é uma doença que vem para despertar, para nos tirar dessa acomodação espiritual. E o que a gente percebe é que depois que a gente consegue sair de uma depressão, mesmo que lentamente, porque não é fácil, nós saímos fortalecidos. Agora, não é fortalecidos com os paliativos, não. Medicamento, terapia, tudo isso é importantíssimo. Mas é fortalecidos com os conhecimentos que a lei divina nos traz. É só pegar os 10 mandamentos e tentar colocar em prática dentro de nós, em prática nas nossas vidas. É tentar olhar aquilo que é o gatilho que me leva a entristecer, que me leva a me entregar, escrever. Eu fazia muito isso, eu escrevia. E depois eu trabalhava aquilo dentro de mim. Buscava psicólogo, buscava, né, a medicação. Tudo isso é importante. Se não fosse, Deus não colocaria no mundo, né? Então, entretanto, não chegaste a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico que os ficharam no cadastro do manicômio. Então, nós convivemos com os nossos amigos e os nossos inimigos. E nós sabemos de muitas situações, né, em que não tem aquela história, aquele filme, né, Dormindo com o Inimigo? Nós muitas vezes estamos vivendo com os nossos inimigos. Não é daqui para frente, gente, pelo amor de Deus, hein? Olhar os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, né, como nossos inimigos. Porque os nossos inimigos são aqueles que mais nos ensinam. Eles são inimigos no sentido de são aqueles com os quais nós nos comprometemos mais. E os nossos amigos, eles normalmente eles vêm para nos levantar.
Ele normalmente não fica apontando os nossos erros, não. Mas os inimigos, eles não nos poupam, eles são cruéis. E nós devemos fazer aqui como está na lição, ó. Entre o que os outros pensam ou digam de ti, está a realidade. E a realidade costuma ser algo diferente. Os outros responderão pelo que digam e pensam, equivocadamente ou não a teu respeito. Responderás, no entanto, exclusivamente pelo que és e pelo que fazes. E aí a gente fica dando mais importância pelo que o outro diz da gente, pelo que o outro pensa da gente, e às vezes ele nem pensa isso, ele só tem inveja da gente. Eu estava assistindo uma palestra da Anete Guimarães, fantástica, fantástica, e ela estava dizendo, contando a história da serpente e do vagalume. E ela estava dizendo, né, que na nossa vida é assim. Quando a gente começa a querer melhorar, a gente começa a incomodar bastante. E aí ela estava dizendo que um belo dia a serpente começou a correr, né, a perseguir um vagalume. E perseguia, o vagalume ia para um lado, ia para o outro, e a serpente estava ali atrás dele. E teve uma hora que ele falou assim, epa, vamos parar, calma, vamos conversar. Por que você está me perseguindo? O que você quer comigo? Eu, por acaso, sou, né, a espécie de alimento que você gosta? Não, não sou. Por que você está me perseguindo? Aí a serpente disse, porque a sua luz me incomoda. E isso é uma realidade. Quantas e quantas vezes no nosso dia a dia, seja na profissão, seja no lar, seja na rua, né, nós percebemos, né, o quão as pessoas se incomodam, que às vezes com o nosso conhecimento, ou com o nosso crescimento, ou com a nossa postura, e vice-versa. Nós também temos isso. Eu comprei um carro lindo, maravilhoso, mas o meu vizinho comprou um carro muito melhor, muito mais caro. Aí eu fico, puxa vida, quisera eu poder ter um carro daquele aí, ó, que eu tenho esse... O melhor carro pra gente é aquele que a gente pode ter. Não adianta a gente querer o que o outro tem, né? Então, ele continua, acusaste os irmãos que caíram em desdita, né, em fracassos, quedas e falência, classificando-os na lista dos celerados. Contudo, nem de leve assinalaste a presença daqueles que os obsidiaram no beco da aflição sem remédio. Então, a lição, ela vem toda falando, né, exatamente do que a lição preparatória disse aqui, né? Nós estamos vivendo num mundo onde nós precisamos ficar atentos com aqueles, porque nós estamos aqui para aprender, para crescer, para melhorar, nos aprimorar. E nós só vamos melhorar, nós só vamos nos aprimorar se nós formos testados nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. O que é a tentação? Nós só vamos ser tentados se nós tivermos a tentação dentro da gente. Eu só vou sentir, se a minha tentação é ciúme do meu marido, eu só vou ser tentada porque eu tenho ciúme do meu marido. Eu não confio nele. Eu só vou ser testada na impaciência se ficarem me pondo à prova. Então, e a gente sempre pede muito, né, a Deus que nos ajude a melhorar. E quando a gente pede que ajude a melhorar, a gente quer assim, ó. Pronto, Verônica melhorou. E não é assim. A gente vai melhorar? Nós vamos melhorar. Mas nós vamos ter, então, que suportar as tentações.
Vamos ter que sermos testados nisso. E aí nós lembramos do Divaldo Pereira Franco, quando ele, a partir dos 8 anos de idade, ele começou a perceber um obsessor que fazia de tudo para atrapalhar a vida dele. Tudo. Ele acabava apanhando por causa disso. E quando ele estava já na fase da adolescência, ele de repente estava caminhando numa rua importante, lá de Salvador, e ele recebeu um soco. Ele foi empurrado, ele caiu em cima de uma vitrine. E aí, quando ele levantou, olhou para a pessoa, sem entender nada, a pessoa olhou para ele e falou assim: meu Deus, me perdoa, eu pensei que você fosse o amante da minha esposa, eu não queria ter feito isso com você, me perdoa. Isso, você vê a que ponto que chega um obsessor de criar uma situação vexaminosa. Se o Divaldo tivesse realmente vivendo essa situação de traição, a consciência dele falaria aqui, ó: responderás, no entanto, exclusivamente pelo que és, pelo que fazes. Ele ficou tranquilo, né? Ele ficou machucado, mas ficou tranquilo, né? E o Máscara de Ferro, no dia, falou para ele assim: vou humilhar-te de tal forma tantas vezes que não terás outra alternativa senão a de se render ou te matarei. Que na verdade ele queria tirar a vida do Divaldo. Não queria que o Divaldo tivesse esse trabalho de divulgação, porque ele conheceu o Divaldo em outra época. É lá o que falo da justiça divina e a justiça, né, da terra. É esse olhar, né, amplo. O Máscara de Ferro, ele estava vendo o Divaldo lá atrás, mas ele não acompanhou as N existências, ele estava naquela existência por 40 anos. E aí é uma história muito bonita que vale a pena, né, procurar saber. Então, se o próprio Divaldo, ele sofre, né, sofria e sofre as influências espirituais, as perseguições, que dirá nós? Nós vamos sofrer, por isso nós temos que ter muita atenção. Nós temos que estar alertas, vigiar e orar constantemente. Não queremos, com isso, consagrar o regime da irresponsabilidade. Então, nós não queremos ficar passando panos quentes na cabeça de ninguém. A pessoa cometeu delitos, tem que responder, tem. Mas nós temos que ter o conhecimento da vida, da nossa existência, de que nós não somos de hoje. Nós estamos há muitos milhões de anos. A nossa criação, ó. Então, todos respiramos no universo ante a luz da justiça. O autor de uma falta, naturalmente, responderá por ela. Nós não precisamos querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque aí nós vamos aumentar os nossos débitos. Nós já temos muitos. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. Ninguém responde pelo outro, a não ser por si mesmo. Então, não adianta. Nós temos as nossas testemunhas, nós temos tudo registrado pela espiritualidade. Não pensa que um sopro nosso passou abatido. Não passa. Por isso que, na hora do julgamento, não é esse julgamento, né? É na hora que nós vamos rever as nossas existências, ver aonde que nós podemos, né, dar sequência, onde nós temos que repetir, né, rever tudo. É tudo com muito critério, com muita justiça mesmo. Então, no entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparcir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. E se aquele que faz o mal
é passível de pena aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Então, nós estamos nos lembrando aqui de uma história que nós lemos também num livro, esqueci o nome agora, mas é um romance, onde a pessoa tinha um amante e ela, de repente, esse rapaz, ele se arrependeu, né? Voltou para a esposa, e essa moça, indignada, né, amando profundamente esse rapaz, ela buscou numa casa, né, de trabalhos que não para o bem do outro, isso não é doutrina espírita, o prejudicá-lo. E, na verdade, no final, né, a prejudicada foi ela, porque ele teve todo o amparo de uma empregada que morava na casa dele, que era espírita e fazia o culto cristão no lar. E ela passou, então, a orar com a esposa dele, e ela conversava com as entidades que estavam ali, querendo prejudicá-lo. E ele acabou, então, né, voltando, não sofrendo mais a perseguição, e a moça, infelizmente, ela enlouqueceu, né, devido à ausência desse dito amor, né? Que amor é aquele que Jesus tem por nós. O resto, né, isso não é amor. Isso é paixão, isso é um sentimento de posse, e não é isso. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para amar realmente, né, sem distinção. E fechando aqui dizendo, completamente alheio aos processos sumários com que a opinião pública se faz tomar assento no banco dos réus. Então é com base nessa verdade dos fatos é que nós nos absolveremos ou nos condenaremos. Somos nós que vamos nos condenar, nada mais. Que a paz Divino Mestre nos envolva e nos proteja hoje e sempre. Que Jesus nos ampare.